Porque diz, ó, por exemplo, hoje eu quero falar de um dos textos mais divulgados da Bíblia, né? Só que eu quero tirar uma lição diferente desse texto. Eu vou falar um pouquinho sobre o Lázaro, né? E quando nós vamos ler o contexto no capítulo 11 do evangelho que escreveu, ou que leva o nome de João, nós vamos observar que Lázaro Lázaro, teu amigo, Lázaro, ou aquele a quem tu amas. Dentro do contexto do capítulo 11 nós encontramos frases dessa natureza, né? Manda um recado para Jesus que o Lázaro está doente, e o recado diz assim, ó, aquele a quem tu amas. Se a gente não tiver um cuidado, parece que os outros ele não amava, não é verdade? Fica assim, aquele a quem tu ama, então ele não amava os outros. Na verdade, a declaração vem das irmãs de Lázaro, porque viam a intimidade, a comunhão de Jesus com Lázaro. Jesus amou muito Lázaro. Eles provavelmente eram 3 irmãos órfãos, né? Já que não consta os pais de Marta e Maria, e que Maria aparece como aquela que tem a maior influência na aldeia. Inclusive a aldeia é conhecida como a aldeia de Marta e Maria. Não aparece nome de esposo, não aparece o nome dos pais. Então os historiadores normalmente concordam que eles eram órfãos. 2 mulheres, uma irmã mais velha, uma irmã mais nova e um irmão mais novo ainda, senão ele estaria na frente lá. Senão apareceria ele, a aldeia de Lázaro, mas não, é a aldeia de Marta. Olha só, e Jesus tem ali com eles uma intimidade. Segundo as Escrituras, se nós formos observar só o relato da Escritura, foi a casa que Jesus mais frequentou. Foi a casa que Jesus mais esteve presente, né? E justamente porque dá a entender que, sendo órfãos, Jesus tinha um cuidado muito especial com cada um deles. Tinha um zelo por eles. E isso faz com que eles próprios se sintam amados, muito amados. E dentro dessa relação de amizade entre Jesus e Lázaro, surge essa expressão da sua irmã, aquele a quem tu amas. Aquele teu amigo mais íntimo, aquele que tu tens um carinho especial, entende? Não está, é uma expressão dela. Isso não quer dizer que no coração de Jesus haja essa diferença de peso, de amor para com todas as pessoas. Não, ele não faz acepção. Mas esses detalhes da Bíblia nós precisamos prestar atenção, né? E aí quando vem Jesus se pronunciar, quando vai Jesus falar, nós precisamos prestar muita atenção, porque então nós vamos ter a palavra de Deus, o que Deus diz, o que Deus tem para nós, o que Deus fala em relação a cada ser humano, aquilo que Ele fala de ensino, de instrução, quanto à ação comportamental, quanto à atitude e conceitos que temos na vida, aquilo vale para todos nós. Se Ele diz para um que ele deve amar, pode acreditar, essa palavra vale para todos os demais que estão ouvindo. Se Ele diz para alguém, olha, você deve ter cuidado nas suas ações, para que tu não venha mal sobre ti, essa palavra vale para nós também. Ora, se Jesus aconselha o Pedro a não fazer certas coisas, eu vou tomar os conselhos dele para mim. É isso que eu quero que você entenda no contexto bíblico, quando a gente avalia as palavras de Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o versículo de número 43. Um versículo eu vou ler aqui deste contexto que trata do Lázaro. Não precisa eu ficar aqui detalhando muita coisa da história de Lázaro, porque eu acho que se a gente sair por aí, quase 99% das pessoas já ouviram pelo menos uma vez falar da ressurreição de Lázaro. Mas o que me chamou a atenção aqui foi a atitude de Jesus diante do túmulo aberto. A atitude que Jesus tem.
Talvez fosse eu me aproximar de um túmulo, né, já com uma revelação, uma ciência de Deus, porque quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, ele já se aproxima trazendo ciência divina. Por que eu digo isso? Porque muito antes de ser anunciado para Jesus que Lázaro tinha morrido, eu não vou ler porque o capítulo é extenso, tem aí mais de 50 versículos. Eu não vou ler, você depois examine em casa, ok? O capítulo é de número 11 do evangelista João. E quando o anúncio da enfermidade de Lázaro chega para Jesus, na verdade, o próprio mensageiro que vai anunciar para Jesus que o seu amigo Lázaro está enfermo, quando o mensageiro chega, não sabia nem o mensageiro que o Lázaro já tinha morrido. Olha que coisa interessante. Eu peço para alguém pedir um socorro para outrem que está lá em Tijucas. Só que esse que vai lá buscar socorro vai a pé. Ele vai caminhando, entendeu? Não tinha carro, não tinha ônibus, né? Ou ele montou num jumentinho e foi. Mas o caso aqui, pela demora, chegou lá 2 dias depois, ele foi a pé. O mensageiro foi a pé. E quando encontrou Jesus lá, ele diz para Jesus que aquele a quem Jesus ama está enfermo, tal. E Jesus olha para os discípulos que estão com eles, que ele chamou de apóstolos, e diz: olha, o nosso Lázaro, o nosso irmão, está dormindo. E os discípulos: mas então tá bom já. Se está dormindo é porque aliviou os sofrimentos, tal, está dormindo, está bem. Mas aí Jesus abre o jogo mais. Que tem coisa que tem que falar bem claro, né? Senão as pessoas não entendem. Ele disse: ele morreu, está morto. Mas quando eles levam o choque, Jesus diz: mas eu estou alegre. E agora? Lázaro está morto e eu fico alegre. Como é que pode isso? Como é que eu posso me alegrar com a morte de alguém? Só se eu tiver uma ciência espiritual. Só se eu for um evoluído que não transito por vista, nem pela audição natural. Só se eu sou alguém em íntima comunhão com o eterno, de tal maneira que eu tenha do eterno visão da vida que vai além do momento. Uma visão que me coloca à frente dos acontecimentos. Só se eu sou tão espiritualizado que eu não ando dentro das dimensões horizontais da visão física, mas eu ando dentro da visão vertical da iluminação divina, e que eu posso conseguir e entender o depois, o não agora. É interessante porque este assunto ele faz muito sentido quando a gente reflete sobre ele, porque ele tem relação também com os nossos dias. Como é que eu vejo a vida e como é que eu vejo a morte? Como é que eu olho para as coisas, né? E é interessante pensar um pouquinho que no contexto do que eu quero falar hoje à noite aqui, a morte, ela não está só para a questão física de cada um de nós, o espírito saindo do corpo. Não, mas a morte ela pode ser muito abrangente. Nós podemos tratar de morte em relação à amizade, a morte do casamento, a morte de uma sociedade, a morte de um contexto congregacional. Eu posso pensar na morte de muitas formas, porque penso que a forma mais, ou seja, o significado maior de morte é a separação. A separação. Alguém filosofando sobre o conceito morte disse: olha, a morte é a interrupção das interações, dos relacionamentos. Isso é morte. Morreu, não vou mais falar, eu não vou mais ter contato, não vou mais conseguir
interagir. Então, olhando desse prisma, quando Jesus trata desta causa da morte e da própria morte e do acontecimento morte, ele tem uma visão muito além da nossa, vai para muito longe da nossa, né? É nesse sentido que o texto bíblico diz que aquele que está com Deus é eternizado, ele não morre. Dentro do próprio contexto aqui, Jesus vai falar para Marta, irmã de Lázaro, e ele diz assim: olha, Marta, quem crê em mim nunca morrerá. Olha o que ele está dizendo. Ele disse: e aquele que estiver morto e crê em mim, viverá. E aquele que crê em mim ainda não morrerá. Então ele coloca a coisa dentro de uma condição que diz: olha, as interações a partir de mim, as conexões feitas através de mim, através do Pai, não se acabam. Não se acabam. E é consolador, porque a gente pode então ter a esperança de que tudo aquilo que por um momento possa ter sido interrompido, pode voltar a se conectar, pode voltar a ter total ligação. Mas como que isso pode acontecer? Nós nos aproximando daquele que diz que é a ressurreição e a vida. E a ressurreição é uma coisa bonita também. Olha aí, irmão, tu está dizendo que a morte é bonita? Nesse contexto é. Vai dizer que não. Se eu sei para onde vou, o que vai acontecer depois, entende? Os episódios que vão transcender o meu momento. É bonito quando eu enxergo como Jesus enxerga, né? E a ressurreição então é maravilhosa. A ressurreição é maravilhosa porque é a restauração, a reconexão, é o voltar a ter o que por um pouco de tempo se perdeu, é o retorno àquilo que parecia que não ia ter mais retorno, é a volta para aquilo que parecia que não existia mais volta. E nesse sentido nós estamos falando de o maior de todos os milagres, que é o milagre da restauração, é o milagre do reviver, do voltar a ser, do voltar a ter, do voltar a agir, do voltar ao que era antes do caos, antes do problema, antes da enfermidade, antes da divisão, antes da briga, antes da intriga, antes da confusão, antes de qualquer coisa que trouxe a morte. A ressurreição é aquilo que refaz. E Jesus então, ele diz para Marta, ele diz: olha, Marta, faz uma coisa só para mim. O que é, Jesus? Confia. Nós temos aqui na tradução nossa, crê. Crê. Crê somente. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você entendeu essa frase? Isso aqui é uma palavra daquele que nunca errou, daquele que nunca falhou, daquele que nunca disse uma palavra só por dizer, daquele que pesa cada palavra e nos seus ensinos diz que todo ser humano vai dar conta de cada palavra que sai da sua boca. É esse um que está dizendo assim: olha, aquele que crê verá a glória de Deus. Talvez aqui esteja a resposta para algumas perguntas que no contexto da vida nos traz tantas dores, tantos sofrimentos, tantas lágrimas, tantas angústias, tantos medos. Como assim, irmão Deus? Por que eu passo por isso? Por que eu sofro tanto? Por que eu estou tão aflito? Por que eu estou medroso? Talvez porque eu não estou crendo. Talvez porque eu não estou botando fé. Talvez porque eu estou até orando. Eu estou até participando das reuniões congregacionais. Talvez porque eu até frequento a igreja certinho. Mas eu não confio. Eu não confio. E se eu não confio, eu não sou energizado. Se eu não confio,
eu não sou fortalecido. Se eu não confio, eu não descanso. Se eu não confio, eu ando medroso. E se eu ando medroso, eu sofro. Se eu ando sem forças, eu sofro. Se eu ando para baixo, eu sofro. Se eu me deprimo constantemente, eu sofro. Se eu não tenho nenhuma esperança, porque aonde não há confiança, não há esperança. Se eu não tenho esperança, eu sofro. Coisa triste é olhar para o horizonte da vida e não ter expectativa nenhuma de mudança, de transformação, de ressurreição. Coisa triste é olhar no horizonte da vida e só enxergar nuvens escuras, dias nublados, ventos e tempestades, e não enxergar uma saída, não ver nem um raiozinho de sol iluminando o nosso caminho. Quando é que isso acontece? Quando a gente não confia, quando a gente não põe fé que Deus vai nos ajudar, que Deus vai se fazer presente. Quando nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, olhamos o entorno, né? E não olhamos para cima. Olhamos as coisas e não olhamos o nosso Deus. Olhamos a situação e não olhamos para aquele que tem o poder de mudar as circunstâncias, de mudar a situação, de operar os grandes milagres na vida humana. Quando a gente não confia, é assim que acontece, fica sem esperança. Ora, quando Jesus olha para os discípulos e diz: olha, o nosso amigo Lázaro está morto, morreu, eles levam um susto, e Jesus diz: não, mas eu estou alegre, estou triste não. Por quê? Porque ele tem a visão da ressurreição, porque ele tem a visão de que aquela morte é para a glória de Deus, porque ele tem a visão, ele tem a ciência divina. Ele é um homem, mas que recebeu a revelação de Deus, de que Deus permitiu Lázaro morrer para que ele fosse lá operar um milagre que ia extasiar todos aqueles que ali estivessem lamentando a situação. Deus queria mostrar para toda a humanidade, e aí eu não estou aqui colocando só a situação naquele contexto e naquele momento histórico da vida humana, não, mas até para nós hoje eu estou aqui no século 21 falando da ressurreição daquele homem, e eu só sei o nome dele porque ele morreu e ressuscitou. Eu só sei o nome dele porque Jesus alegrou-se com a sua morte, senão nem estaríamos falando nele hoje aqui. Seria só mais um passando pela vida e que foi embora, não é verdade? Mas diferente de todos os demais, este morreu para a glória de Deus. Ele morreu para que Deus, através de Jesus, desse um sinal que tudo é possível ao que crer. Ok, Jesus vai para lá. Depois de 2 dias, ficou 2 dias ali ainda. E aí ele vai para lá. Quando ele chega lá na aldeia de Marta e Maria, aldeia de Betânia, ele ainda está fora da aldeia, quando alguém vai correndo na frente e avisa para Marta que Jesus está lá. Ela sai lá fora, vai receber Jesus lá fora da aldeia, entendeu? E Jesus manda chamar. Nessa época Jesus já era perseguido, Jesus já estava sendo perseguido pelos judeus, que invejavam ele por causa dos seus milagres, por causa das multidões que o seguiam. E coisa triste é inveja, né? Eles o invejavam, e ao invés de se alegrar com as obras que Deus fazia através dele, os líderes religiosos da época de Jesus, como a maioria dos líderes da nossa época, que pensam só no dinheiro, que pensam na posição, que pensam no contexto daquilo que eles têm nas suas mãos, no poder sobre o povo,
no domínio intelectual para coordenar o povo, que só foge deles quem evolui, quem adquire conhecimento, quem vai saindo da caixinha, né? E para de simplesmente aceitar tudo que é dito, como nós fizemos aqui. Como nós fizemos. Nós fomos examinar o que estavam falando para nós, e a gente concluiu: estão falando bobagem para a gente. Estão falando bobagem para nós. Não é assim. Fomos estudar as escrituras para não ser mais refém de pastor, de padre, de bispo, nem de ninguém que, em nome de Deus, domina as pessoas. Nós fomos estudar. E estudando descobrimos a maravilhosa graça de Deus de ser pessoas livres, pessoas que servem a Deus sem nenhuma corda amarrando eles a uma religiosidade, né? Nos dias de Jesus, esses religiosos, com medo que Jesus libertasse o povo, com medo que Jesus ensinasse para o povo, e o povo dissesse: mas então nós vamos agir diferente, nós vamos fazer diferente. Eles, com medo, começaram a perseguir Jesus e difamavam Jesus, mentiam a respeito de Jesus. O próprio julgamento de Jesus, eles usaram dinheiro dos dízimos do templo deles para pagar testemunhas falsas, para acusar Jesus do que Jesus nunca fez. Pagaram, é só você ler, a história conta isso, entendeu? E aí foram piores do que os romanos. Os líderes religiosos dos dias de Jesus foram piores do que os romanos. Os romanos eram políticos. Pilatos, Herodes, como políticos, foram pressionados pela bancada evangélica. Você estranha alguma coisa? A bancada evangélica do Sinédrio israelense pressionou Pilatos. Pilatos até cogitou liberar Jesus. Ele cogitou liberar Jesus. Ele disse: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Ele disse: se tu soltar ele, tu não é amigo de César. Olha só, aqueles hipócritas que desprezavam publicanos porque trabalhavam para Roma, mas agora, na hora de ver o lado deles, querer que prevaleça a vontade deles, eles fazem a politicagem que nós muito bem conhecemos aqui no Brasil. Eles fizeram lá também. Se colocaram como estando ao lado de César, dizendo para Pilatos: se tu liberar Jesus, tu não é amigo do César. E aí juntou-se política e religião. O Pilatos não queria perder o posto, então vai agradar eles condenando um inocente, achando que lavar as suas mãos numa bacia d'água, com água, entende, era suficiente para isentá-lo da culpa de levar à morte um inocente, embaixo de pressão religiosa. Irmãos, olha que coisa triste. Tenham cuidado, tá bom? Sirvam a Deus, mas não sejam religiosos. Sirvam a Deus, mas não atuem dentro do contexto religioso. Como assim, irmãos? Como é que eu sirvo sem ser religioso? É simples. Sirva a Deus de coração. Seja fiel a Deus, ame as pessoas, não discrimine. Não olhe atravessado para um porque é macumbeiro, para o outro porque é católico, para o outro porque é pentecostal, para o outro. Não. Não. Trate bem a todas as pessoas que você encontrar. Respeite o ser humano. Respeite o seu semelhante. Quem respeita o seu semelhante, respeita a Deus. Tenha essa consciência. Só, por favor, dá licença um instantinho. Vou tirar aqui que está quente. Nós precisamos aprender a não discriminar, a não rotular, porque isso é coisa de religioso. Religioso é assim: não pertence ao meu grupo, não presta. Não está dentro dos quadros da membresia da nossa congregação, não serve. Não, isso não é verdade.
Tem pessoas que são amigas de Jesus que nunca vieram aqui. Tem amigos de Jesus na terra toda, entende? Amigos queridos, amigos maravilhosos, discípulos de Jesus que nunca entraram num templo evangélico, mas são discípulos de Jesus, pessoas cujo coração é generoso, bondoso, cheio do amor, pessoas que invocam o nome do Senhor em todo o planeta Terra. Tenha isso em mente. Então, lamentavelmente, nessa época que Jesus vai até Betânia, ele já teve, veja que ele evitou de entrar na aldeia, porque ele já estava sendo perseguido pelos religiosos. Então ele já tinha que andar meio que às ocultas, andar meio que protegido pelos seus discípulos. Então ele fica lá fora. E Marta vai lá. Logo em seguida, Marta manda chamar a sua irmã Maria, que estava em casa. E várias pessoas, vários judeus, eles eram conhecidos, estavam lá lamentando, chorando a morte do Lázaro. E à medida que choravam com Maria, de repente chega alguém, fala alguma coisa no ouvido de Maria, porque foi um recado para Maria. Disse: olha, o mestre está aí e ele está te chamando. A Maria se levanta, não diz nada para o pessoal ali e sai para fora da cidade. O pessoal vai atrás porque acha que ela vai chorar lá no túmulo. É o que está escrito aí no capítulo 11. Acha que ela vai chorar lá no túmulo de Jesus, do Lázaro, entendeu? Eles não sabem que Jesus está lá fora. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse episódio, aqui eu dei um resumo dos acontecimentos. Jesus chega lá no túmulo, de frente ao túmulo, pede para tirar a pedra. Tudo isso você já sabe. Mas aí vem o que é a temática da mensagem dessa noite. Retirada a pedra, Jesus dá um grito. Versículo de número 43. E tendo dito isto que ele faz primeiro uma oração. Tirar a pedra, ele faz uma oração. E é interessante que ele não faz uma oração dizendo assim: Pai, ressuscita o Lázaro. Pai, faz esse moço voltar à vida. Não é isso que ele faz. Ele faz uma oração de agradecimento. Ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Versículo 42. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou fazendo essa oração para que essa gente que está aqui saiba que tu me ouves. É que tem um testemunho. Se eu simplesmente chegar aqui e gritar com o Lázaro, eles não vão entender, porque eles eram religiosos. E religioso é assim, não é, irmão? Hein? Tem que ser batizado, senão não participa da ceia. Não é assim, religioso? Não é assim? Tem que fazer a crisma, senão não participa da hóstia. Tem que fazer o discipulado, se não fizer discipulado, não bota a mão no pão. Não é desse jeito? Mas Jesus não é assim. Jesus é simples, Jesus é maravilhoso, Jesus é prático. Jesus, as coisas com Jesus, elas acontecem dentro do processo da vida. Às vezes eu vou almoçar em alguma casa e o irmão que vai servir o café ou o almoço, ele faz uma oração de 2 horas. É religião. Tem necessidade de ficar lá? Ô Senhor, daí ele ora pelas viúvas, ele ora pelos órfãos. É provável que ele nunca foi num orfanato. Tem tudo para ele nunca ter ido lá numa casa de uma viúva para ver se está faltando água, gás, comida. Mas aí na hora da oração para comer, a gente está ali junto, ele ora por tudo. Entende? Ele ora: ó Senhor, abençoa os órfãos, abençoa as viúvas, e ora pelo lavrador que plantou
a semente, o que colheu o trigo, os tratores que recolheram até o caminhão. Ele faz uma viagem, entende? A gente está muito à fome e ele está ali orando e orando e orando, porque é religioso. Ele acha que dessa forma a comida está mais santificada, entendeu? Não é não, irmão. Jesus pegava um pãozinho lá, levantava, graças te dou, Pai. Botava o pãozinho e comia. É assim, é só você ler a Bíblia. Leia a Bíblia direitinho, que é só assim mesmo. Entendeu? Tem gente que pensa que ele fechava o olho, ficava ali, né, pedindo batismo com o Espírito Santo. Me batiza no Espírito Santo, Senhor, na hora da mesa. Entende? Não é, irmão. Não é. Ele só dava graça. Ele era agradecido. Ia tomar água. Graças te dou, Pai, pela água. Pronto. Graças te dou, Senhor, pelo alimento. E ponto final. Ele é prático. Veja, imagina uma congregação pentecostal, né? Por que eu estou falando da pentecostal? Porque são mais fervorosos. Entendeu? A gente aqui já diz que nós somos muito frios. Porque não tem aquele terreiro todo, então eles acham que a gente é frio, né? Mas o pentecostal, né? Então, imagina ele na frente do túmulo do Lázaro. Vocês já estão vendo, né? Vocês já enxergaram, né? Aviãozinho, línguas estranhas, sapateado, entende? Olha a cantoria que ia estar lá, entende? De tudo ia ter lá, né? Então, entende? Aquele fervor todo. Pai! E o contar a história do Lázaro todo para Deus. Você já viu o pentecostal orando? Ele conta para Deus tudo que Deus já sabe. Ó Senhor, nasci no dia 1º de setembro de 1962. Ó Deus, ó. Ele conta toda a história dele. Irmão, Deus já sabe a tua história. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te trouxe a existência. Ele sabe tudo de ti. Entendeu? Vai conversar com Deus, conversa com inteligência. Não precisa falar muito para Deus também não, tá? Jesus mesmo ensina. Jesus diz que quando vocês for orar, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Deus não ouve porque eu falei 10 Pai Nosso. Não. Deus ouve quando eu grito por Ele. Eu gosto da oração mais curta da Bíblia, que é quando Pedro está afundando no meio das águas. Ele pediu para andar em cima da água com Jesus e foi lá. Jesus veio. Ele pediu, Jesus veio. Só que ele não estava pronto para andar lá em cima. Às vezes a gente quer coisa que a gente não está pronto para receber, né? Aí diz: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir aí. Jesus veio. Noite escura, ventão, o barco chacoalhando no meio das ondas e sai o Pedro por cima da água. Jesus mandou, eu vou. Lá vai ele. Quando ele, a primeira ondinha que tirou Jesus de vista, assim, ó, o Pedro afundou. E ele fez a oração mais rápida do planeta, de todos os tempos. Senhor, salva-me. Um grito no meio da escuridão. Senhor, salva-me. E na hora Jesus deu a mão para ele. Por que duvidasse, homem de pouca fé? Entendeu? Subiu o Pedro e levou o Pedro para o bar. Você entende? Oração não precisa de uma dúzia de palavras. É só dizer o que tu precisa. É só falar o que tu está necessitando de verdade. Um dia encontrei um amigo na avenida Irineu Bornhausen e ele contou toda uma história para mim. Do que estava passando, como foi perdendo tudo, perdeu a família, perdeu a casa, e estava com um carrinho velho, disse: agora esse carro também já vou ter que dar fim, porque não dá para manter, e já pensei em suicídio, e o que eu faço da minha vida, Deus? Eu disse: olha, eu sei o que tu faz, vai lá para tua casa. Tu já oraste alguma vez na vida? Ele disse: eu sou ateu. Não disse: ah, tu é ateu. Mas Deus existe. Deus é real. Deus é uma realidade. Entra no teu quarto hoje. Quando tu for, ele estava numa kitnetzinha. Eu disse: tu entra lá na tua kitnet,
Chega lá, como tu não estás acostumado, parece que tu vais fazer um papel de bobo. Porque quem não está acostumado parece que está fazendo papel de bobo. Já viram? Já viram alguém que não está acostumado a orar, quando ele vai orar? Fica todo perdido. Se atrapalha todo. Entendeu? Chama Jesus de genérico. Faz uma mistureba. Entende? Mas eu disse para ele, não, tu só chega lá, tu não precisa falar muito não. Só encosta lá na parede, não precisa dobrar o joelho, nada, encosta na parede. Te assenta no chão, assim, se tu quiser, ou na cama, te encosta lá e diz, Deus, tu sabe tudo de mim, tu conhece todos os meus sentimentos. Assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Se tu existe mesmo, Senhor, então resolve essas questões para mim, porque eu não aguento mais. Só fala assim, cara. E aí eu estou conversando com ele, ele disse, deixa eu ir. Mas por que a pressa agora? Não, eu vou lá fazer isso. E foi. No dia seguinte eu estou trabalhando, eu trabalhava ali na Avenida Neubornhaus. Entende? E eu estou trabalhando, de repente alguém lá do outro lado da rua, adeus. Peraí. Atravessou a rua, veio o cara e disse, rapaz, deu certo. Eu disse, como assim? Não deu certo, Deus. Eu fiz exatamente como tu dissesse. E eu estou 2 anos esperando uma chamada no porto. Quando eu acabei de fazer isso, não é que ligaram para mim me chamando para ir para o porto? Mudou a minha vida, começou a mudar a minha vida. E eu disse, então agora tu vai e agradece. Agora tu faz a mesma coisa, chega lá e diz, obrigado, Senhor. Essa pessoa acabou trabalhando alguns anos no porto, ele já foi embora com o Senhor, mas trabalhou alguns anos no porto, endireitou a vida, arrumou, reorganizou o casamento, tudo isso por uma oração pequenininha. Não é muita coisa que tem que fazer. Às vezes a gente quer enfeitar para Deus, entendeu? Sabe aquele sujeito que vai escrever uma carta para a namorada e ele rasga umas 20 folhas porque ele quer botar coisa bonita e ele não sabe escrever bonito? Nós nunca vamos saber falar bonito para Deus. Qual de nós vai saber falar bonito para Deus? Não, nós não vamos saber. Entende? O que nós precisamos é ser sinceros, é ter confiança, é se aproximar, é simplesmente fazer como Marta fez para Jesus. Olha, aquele que tu ama tá mal, tá enfermo, ele tá ruinzinho aqui, a coisa não tá legal. E Jesus, que já sabe tudo lá na frente, já tem a revelação do Pai, a ciência divina, já sabia até que ele estava morto. Agora Jesus vem, e vem para quê? Para ressuscitar. Jesus vem para ressuscitar. Adianta fazer uma oração grandona para ressuscitar? Ele já está ali para isso. Mas só que os outros não entendem, e ele precisa apresentar para que aqueles religiosos entendam que ele é o enviado do Pai, e que apesar de ele não participar, não ter mais nem o direito, porque Jesus foi expulso da sinagoga, ele não tinha mais nem o direito de entrar na igreja deles. Teve lá em Nazaré, pegaram ele pelo braço, levaram ele, a multidão saiu. Que é interessante, né? Quando a pessoa serve a Deus só da boca para fora, quando a pessoa é religiosa, só tem os rituais da religião, não existe amor no coração. Jesus está dentro da sinagoga e eles arrancam Jesus. Os mesmos que estavam lá adorando a Deus, os que estavam lá trabalhando o mandamento de amar a Deus, amar o próximo e tudo mais, eles se levantam dentro da congregação, pegam Jesus para ir matar Jesus, para jogar Jesus num despenhadeiro abaixo. Olha só, se nós não cuidar, nós, em nome de Deus, fizemos uma porção de coisa errada. Se nós não cuidar, em nome de Deus a gente mata. Em nome de Deus a gente vai para as praças para derrubar o presidente. Em nome de Deus a gente quer acabar com o prefeito. Em nome de Deus a gente vai fazendo uma porção de besteira. A gente tem que aprender a servir a Deus. Discípulo de Jesus é do bem, é da paz, é do promover o outro. Discípulo de Jesus, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Discípulo de Jesus tem uma visão diferente da vida. Essa é a realidade. Ora, Jesus, sabendo que o Pai vai ressuscitar o Lázaro,
ele chega lá e faz essa oração, uma pequena oração, que aparece aí no versículo 41. Ele diz assim: levantando os olhos para cima. Fechou os olhos? Não precisa. Tem gente que acha que só Deus ouve, que Deus só ouve quando a gente fecha o olho, né? Eu já vi, eu estava uma vez numa mesa e fomos cear, e aí o pastor mandou orar lá, e um irmão começou a orar e o outro estava de olho aberto. O pastor parou a oração porque o outro estava de olho aberto. Mas o pastor pode, porque ele fica vigiando. Entendeu? Então observem. Aí diz: irmão, fecha o olho, irmão. Fecha o olho. Irmão, a gente quando pede para fechar os olhos aqui na casa dos amigos, a gente pede para não distrair. Porque há pessoas que têm dificuldade de estar observando o que está ocorrendo e conectado. Então fecha-se os olhos para desconectar do externo e conectar o interno. Mas não é obrigatório. Diz que Jesus, levantando os olhos aos céus, então ele olhou para cima, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Quando é que Deus ouviu ele? Ele já tinha orado? Não tinha? Graças te dou por tu já teres me ouvido. Ora, irmão, Jesus orava o tempo todo. O tempo todo. Ele está andando na rua, ele está orando. Ele tá, quando o pai revela para ele que o Lázaro morreu, ele já fez oração lá. Só que ninguém precisa ficar sabendo, né? Igual esses irmãos que vão para o monte e depois: eu tive no monte, eu fui no monte, eu vou no monte, porque eu sou do monte. Tá bom, querido, tá bom. Gosta de aparecer, nós fizemos campanha disso, nós fizemos campanha daquilo. Não, eu estou numa campanha de 70 dias. E vai por aí afora, só para mostrar que ora. Não precisa não. Jesus orou lá no Espírito, ele já se conectou. Desejo é oração. Quando a gente deseja as coisas de todo o coração, já é uma oração. Quando você deseja o bem para a sua família, quando você deseja o bem para aqueles que estão em volta de você, quando você deseja: poxa, tomara que o Ricardo vença, tomara que a Bela tenha sucesso, tomara que o Charles, cresça, tomara, lá no coração. Isso não é palavra, lá dentro do coração da gente, entendeu? Quando a gente vai desejando, isso já é uma oração para Deus. Por isso o salmista diz lá que Deus, ele cumpre o desejo do coração daqueles que amam a ele, dos seus servos, dos que são dedicados a ele. Ele cumpre o desejo do coração, porque desejo é oração. Então Jesus, ele agradece o Pai, porque já tinha ouvido ele, não é assim? Né? Por me haveres ouvido. E ele continua: eu bem sei que sempre me ouves. Pai, eu sei que tu nunca desprezou uma oração minha. Jesus não é como nós. A gente diz assim: oh Deus, por que tu não está me ouvindo? A gente chama Deus de surdo, né? Por que tu não está vendo? Tu é cego, Senhor. Entendeu? Oh Deus, por isso, por quê? Porque Jesus não tinha isso. Olha a oração dele. Ele está se expressando para o Pai. Só: Pai, eu te dou graças porque tu me ouviu. Eu sei que tu sempre me ouves, tu nunca deixas de me ouvir. Mas eu estou aqui fazendo essa oração, Pai, não é por causa de mim não, é por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Sabe o que? Se Jesus não fizesse uma oração ali, eles iam dizer que Jesus era o chefe dos demônios que tira defunto da sepultura. Essa é a grande verdade. Então Jesus teve que fazer uma oração para eles religiosos entender que ele estava em conexão com o Pai do céu. Se ele não faz a oração, eles não entendiam. Olha que coisa.
Então, às vezes, Jesus faz coisa para abençoar nós, dentro da nossa própria ignorância. Olha que coisa interessante. Eu ignoro a verdade, eu ignoro a realidade, e Jesus então faz alguma coisa para me despertar para a realidade. Senão não é Ele, é o Pai. Não, Ele não está confiando em si mesmo, Ele está confiando em Deus. Não, ele não está se achando bam. Ele orou aqui na nossa frente, e ele clamou a Deus. Vocês vão ver depois em casa, vocês lendo, que tudo isso aqui vai gerar um conflito grande. Porque aqui vai ter uma turma que depois do Lázaro ressuscitar, vai crer em Jesus. E uma outra parte dos judeus que estão ali, vão sair dali, e vão lá no pastor. Vão lá no padre dos judeus, no rabino. E quando chegar lá, eles vão dizer: olha, esse Jesus aí está fazendo coisa que vocês nunca fizeram. E eles vão se enciumar. Dali para frente, eles já se programam. Olha só, reúne o presbitério, chama os diáconos, entende? Bota os levitas ali junto, e toda a família sacerdotal se reúne. Agora não mais para matar só Jesus, mas para matar o Lázaro também. Tem que matar esse Lázaro. Ele vai andar por aí dizendo que saiu da sepultura, e esse Jesus vai ficar cada vez mais famoso do que nós. É até hoje assim, entendeu? Onde tiver alguém te dando o evangelho puro e simples, te levando à liberdade de mente, te levando à liberdade espiritual, te dizendo que você é importante, mesmo do jeito que você é, entende? Onde houver alguém para te ajudar, vai ter uma porção de gente da religião te tocando pedra, querendo te crucificar, querendo acabar contigo. Essa é a verdade, entendeu? Uma vez eu fui falar de Jesus para uma pessoa, e ela ficou toda contente com as palavras que levei a respeito de Jesus. E quando eu terminei de falar, ela disse assim: mas lá vocês cobram o dízimo? Eu disse: não. Não? Então essa igreja não é de Deus. Eu digo: não é mesmo? Não é desse Deus que tu conhece aí. E na época eu era bem abusado, assim, eu não tinha bastante equilíbrio como hoje. Eu disse assim: é do Deus Mônio. Entendeu? Você entende? Olha onde é que as pessoas chegam. Tem gente que não serve a Deus porque o pastor pede dízimo, e tem gente que não serve porque o pastor não pede o dízimo. É loucura total. Você entende? É assim o ser humano. O ser humano, ele nem sabe o que quer da vida. Então, por causa do ser humano ser assim, Jesus vai lá, e ele podia só chamar o Lázaro para fora, ele não chamou. Ele teve que fazer uma oração para satisfazer as ansiedades dos religiosos. Entenderam? Ele satisfez. Uma vez feito isso, ele termina só: por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Que eles entendam, Senhor, que as coisas que eu faço, ó Pai, não são minhas, mas são tuas. Que os milagres que eu realizo é porque tu me enviastes a realizar. Que todas as coisas que eu falo, que eu faço, é porque tu me enviaste. Então eu estou orando assim para que eles entendam e façam a conexão, que não é eu, mas é tu. Bom, e aí o sepulcro já está aberto. Ainda que contestaram, a própria irmã do Lázaro do Senhor já cheira mal. Faz 4 dias que ele está aí. O Senhor vai abrir a sepultura, você vai ficar fedendo aqui, entende? Porque todo mundo gosta muito de ti, mas depois de tu morrer, não quer mais ficar contigo, não. Não é assim? Você sabe de alguém que diz: não, morreu a minha esposa, a minha amada, já faz 4 dias, eu vou ficar com ela aqui em casa, até que eu morra também. Ninguém quer, entendeu? Morreu, todo mundo quer se livrar, porque fede mesmo, entendeu? A carne não presta,
A carne já era, saiu o que está dentro, entende? Você é maravilhoso pelo que você é aí dentro de você, entendeu? É importante é o que você é aqui dentro, tá? Esse aqui é só o veículo que te carrega, entendeu? Tirou você de dentro do veículo, o veículo aí já não vai servir para mais nada, entende? Talvez doar um rim, um pulmão, um coração, só isso mesmo. E tem que ser ligeirinho, tem ali um limite de hora ali que passou também não presta mais. Você entende? É rapidinho. A Marta estava chorando, a Maria estava chorando, mas só, quando Jesus tira a pedra, só, Senhor, cheira mal. Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. Mas Jesus tira a pedra. E aí é que vem a coisa maravilhosa, porque então já aberto, já Jesus tendo agradecido, ele diz: Lázaro, sai para fora. E isso aqui me chama a atenção. Sai para fora. A temática nossa. Sai para fora. Me chamou a atenção esse sai para fora, porque Jesus que fez o milagre podia fazer o Lázaro sair de lá levitando, não podia? Afinal ele está todo enfaixado. Ele estava todo enfaixado. Tinha até um lenço amarrado na cabeça dele. Foi feita uma preparação do corpo. E Jesus chama o Lázaro e diz para o Lázaro sair para fora. É interessante. Se o Lázaro não quisesse sair, ele ia ficar lá. Se o Lázaro não se esforça, porque eu não sei se ele estava em cima de uma pedra, o corpo todo enfaixado em cima de uma pedra, e Jesus está do lado de fora e diz: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro tem que fazer um esforço. Você entende? Imagina, ele tem que se jogar. Como é? Nem dá para ele virar direito, mas ele tem que ir ali, ó, se curvando dali para cá e de lá para cá, entende? Ele talvez caiu da pedra e agora ele se esforça, vai se encostando na parede ali da tumba, a gruta onde ele estava ali, e tem que ficar em pé. Ou tinha sepultado em pé? Não sei. Podia ser também que botaram em pé, não sei. Hoje já sepultam aqui, tem um que sepulta em pé ali, entende? Talvez botaram lá em pé, não sei, eu não sei. Não tenho a explicação, ninguém vai ter para você, mas imagina o esforço do Lázaro para sair lá de dentro. Isso me chama a atenção. As coisas de Deus não acontecem sem esforço. Deus faz o impossível para nós, mas nós precisamos nos esforçar para alcançar o que Deus tem para nós. Entendeu? E esse sai para fora, sai para fora. Eu fiquei imaginando eu dentro de uma caverna fechada, entendeu? Estou lá dentro de uma caverna fechada. De repente essa caverna se abre, mas enquanto ela não se abre, onde estou? O que estou fazendo? Quais os pensamentos? Que tipo de visão eu tenho? Está escuro. O que passa pela minha mente? O que está correndo em mim? Nesse brado de Jesus, é provável que a alma, é a lógica da coisa, a alma, o espírito do Lázaro não estava no corpo. Ele estava fora do corpo. Jesus deu um grito, eu não sei se ele estava longe da sepultura, não sei que na dimensão dos céus de Deus, se ele estava por ali por perto, ou se ele estava lá no paraíso dos salvos. O fato é que, como um raio, o espírito do Lázaro veio de lá quando Jesus bradou e entrou no corpo. Entrou no corpo. E ao entrar no corpo, ele ressuscitou. A vida voltou ao corpo. A vida voltou para aquele que estava morto. E ele agora tem que sair, porque Jesus disse: sai para fora.
Tudo isso aqui me fez refletir muita coisa. E as reflexões do meu coração me fizeram pensar e fazer uma analogia do túmulo do Lázaro com a situação que muitas pessoas se encontram atualmente. Não estou falando de corpos colocados em tumbas, mas estou falando de mentes em cavernas psíquicas, onde só tem escuridão. Comecei a perceber que tem pessoas nos nossos dias que não tem um raiozinho de luz, que está fechado dentro de um entendimento na escuridão, de tal maneira que olha para frente e não vê saída, olha para trás, não vê saída, olha para os lados e não sabe de onde vai vir socorro. Pessoas que estão sofrendo profundamente, angustiadas, entristecidas, açoitadas pelas circunstâncias da vida. Mas me chamou a atenção, ainda que a pedra seja tirada e um raio de luz entre nessa caverna psíquica, tem a voz de Jesus dizendo: fulano, sai para fora, sai dessa, deixa isso aí, não te prende a essa caverna, não deixa que as amarras que foram te enredando e te enfaixando ao longo da vida te segure aí dentro desse pensamento. Não, saia, mesmo que ilhado, mesmo que amarrado, mesmo que não enxergando, aproxima-te do lado de fora. Jesus te chama, sai desse lugar. Oh, glória a Deus. Deus pode te valer, Ele quer te valer. Você não está morto, não. Ele chamou o teu espírito para vivificação. Ele te ressuscita. Ele te tira dessa situação. Deixa isso aí, deixa essas amarras cá fora. Quem sabe você vai precisar de ajuda quando Lázaro chega do lado de fora, porque Lázaro foi obediente. Jesus chamou e Lázaro, você está entendendo a dificuldade que foi para esse homem sair lá de dentro, todo enfaixado, pulando para sair do lugar. É um esforço tremendo. Mas quando ele se aproxima do lado de fora, e ele ainda não está vendo Jesus, não. Ele ainda não está vendo nada, porque ele está com a cabeça enfaixada também. Aí Jesus olha para os que estão ali, para os seus cooperadores, para pessoas como eu e você, que já saímos de lá, dessas angústias, dessas tristezas, para pessoas que aqui estão, que já têm aprendido de Jesus. Agora ajude a desatar o que está amarrado. Faça a sua parte na vida, desate, tire o lenço, tire, faça ele enxergar, tira as faixas, tira tudo, desata, deixa o homem andar, deixa o homem livre. Meu querido amigo, amiga que está me ouvindo nessa noite, essa mensagem é de Deus para o teu coração. A tua situação pode ser a pior que exista, a tua situação pode ser semelhante à do Lázaro, quase sem mais saída alguma. Mas se você der ouvido à voz de Deus, e agora não é a voz do Adilson, entenda, Deus está me usando para falar com você. Deus está usando a minha voz. As palavras não são minhas, são de Deus. Eu te falo em nome de Jesus. Deus te ajuda, mas você precisa se ajudar também. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar os seus impulsos para sair da onde você está. Você precisa tomar a iniciativa. E então Deus te dará força, Deus te ajudará, Deus te socorrerá. E mais do que isso, Deus dará ordem a servos dele, que serão como anjos ao teu lado, que vão te abraçar, que vão te dar a mão, que vão te ajudar, que vão estender socorro para ti. Oh, glória a Deus! Deus quer te abençoar nessa noite. O Senhor faz assim. Não pense que anjos de Deus
Anjo quer dizer mensageiro. Mensageiro de Deus nem sempre está vindo lá de cima, entende? De forma alada, não. Mensageiros de Deus, pode ser eu, pode ser outra pessoa aqui, outros e outros, pessoas simples que vão estar ao seu lado e que vão te dizer: força, meu irmão. Oh, glória a Deus, você está precisando de pão, não tem dinheiro para comprar, pega aqui do meu pão para ti também. Oh, aleluia. Quem sabe vem dias frios aí, você não sabe nem como vai comprar um casaco, uma coberta. Anjos do Senhor te vestirão, mensageiros de Deus calçarão os teus pés. Oh, aleluia. Tu terás força da parte do Senhor para ti. O Senhor te ajudará. Aleluia. É assim que Jesus faz. Jesus fez assim com Lázaro. Arthur, vou não estar nervoso, tá? Outro dia a Bruna achou que eu estava muito bravo. Não, vou estar empolgado, eu vou estar animado aqui, tá bom? É gostoso falar de Deus, é gostoso falar das coisas do Senhor. Então o vô acaba ficando um gritão mesmo, eloquente aqui, todo empolgado por falar das coisas de Deus, porque as coisas de Deus é maravilhosa, né? Então fica a mensagem para ti nessa noite. Sai daí, sai, se esforça, sai dessa cadeia de pensamento negativo, sai dessa ideia que nada dá certo para ti, sai dessa ilusão, achando que porque fizeram coisa ruim para mim. Fizeram nada, não fizeram nada de coisa ruim, é Deus que vai fazer o bem para ti. Ainda que 1000 te amaldiçoe, a voz do Todo-Poderoso ecoará desde os céus e dirá: esse é meu, eu andarei de mãos dadas com ele. Aleluia, eu o abençoarei. E se Deus abençoa, não há quem possa amaldiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Seja feliz, meu querido. Obrigado, irmão Beto. Seja feliz. Não desanime. Saia dessa cova. Sai de dentro da cova. Essa parte é tu que tens que fazer. Mas, irmão Adilson, como é que eu faço? Começa pensando em Deus. Começa pensando que a voz que te chama nessa noite não é a voz de homem, é a voz do Senhor. Aleluia. É a voz do Senhor te dizendo: filho, confia em mim. Ah, pai, mas eu errei tanto. O pai não está nem aí. Qual é o pai que fica olhando para os erros do filho? O pai aconselha, o pai orienta, mas ele não vai matar o filho por causa do filho errar, nem vai acabar com o filho porque o filho tropeçou. Mas eu fiz o que o pai exatamente disse para eu não fazer. Não tem problema não. A maior alegria do pai é ver o filho recomeçando. A maior alegria do pai é ver o filho retomando a vida. É olhar para o filho e ver que o filho disse: não, eu quero vencer. Pai, me ajuda que eu venço. E o papai do céu te ajudará. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Desde o amanhecer até o anoitecer, a bênção do Todo-Poderoso te alcançará. O Senhor te dará saúde, o Senhor te dará força. Glória a Deus, o Senhor te ressuscitará. Ele ressuscitará os teus sonhos. Ele ressuscitará a tua saúde. Ele ressuscitará a tua energia. Ele ressuscitará a tua mente, a tua psique, o teu espírito. O Senhor renovará você. Aleluia. E um dia você testemunhará: Deus teve compaixão de mim. E como salmista, você dirá: o Senhor livrou-me de todas as minhas angústias. Ao Senhor seja a glória para todo sempre. Põe o teu nome no lugar do nome do Lázaro. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Põe o teu nome. Não sei qual é o teu nome. Põe o teu nome. Se é Deus está me chamando, Deus está me ajudando. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Eu sei que Deus enviou a sua palavra para abençoar você, para ajudar você, para curar você. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Queiram estar em pé, nós vamos falar com Deus nesse momento.